essa dor um dia vai passar, meu ex vai voltar comigo, por que ele ou ela fez isso? Em um término de relacionamento, a gente começa sempre a se perguntar essas coisas. A gente imediatamente entra em pânico e começa a stalkear a pessoa no Instagram, no Facebook, começa a fazer coisas inimagináveis para ver a pessoa mais uma vez que seja. Mandar um WhatsApp, ver se a pessoa está online no WhatsApp, quando que entrou, qual foi a última hora que entrou e respondeu, o que será que ela está fazendo online. A gente começa a ter pensamentos de que, pô, se a gente voltar vai ser diferente, eu vou me esforçar mais, a gente vai conversar, eu vou conquistar essa pessoa novamente e vai ficar tudo bem. Ou, meu Deus, como é que eu deixei aquela pessoa ir embora? Ele ou ela era a melhor pessoa do mundo. Será que eu vou ficar sozinho para sempre? Calma, eu já passei por isso. Todo mundo um dia passa por isso. E eu posso dizer para você, isso que você está sentindo agora, essa aflição, essa angústia, melhoram com o tempo. Tem solução, ok? Embora doloroso agora, e a gente sinta muita dor por causa do término do relacionamento, as coisas vão ficar mais fáceis com o tempo. Acredite em mim, a gente sai dessa. Esse é um processo natural e esperado. Que tal vermos juntos algumas dicas para ajudar a passar por esse processo de término de uma maneira mais tranquila? Dica número 1. A regra do não contato. Essa regra se aplica se você foi o terminado da relação. Você é aquele que levou o pé na bunda ou ainda gosta da pessoa, ok? Mesmo se vocês concordaram em ser amigos, corte o contato por um tempo com essa pessoa. Bloqueie a pessoa do Face, do Instagram. Tire o contato dela do celular. Tira também as fotos que vocês têm juntos, do porta-retrato, as roupas no armário ou qualquer lembrança associada àquela pessoa que ainda tenha na sua casa. Até mesmo aquele presente de viagem que você recebeu. Se livre das lembranças, ou ao menos esconda elas, coloca numa caixa, no sótão ou entrega para um amigo, alguma coisa assim. O importante é tirar do seu campo de visão gatilhos, coisas que lembrem aquela pessoa. A ideia é que nosso cérebro se acostume aos poucos com não ter mais essa pessoa ali na nossa vida. Como se fosse uma espécie de adição que a gente vai ter que superar. No início é bem difícil, mas essa é uma dica que vale ouro. Porque se a gente fica o dia inteiro buscando contato com a pessoa, eventualmente vendo o que a pessoa está fazendo nas redes sociais, etc., pode até aliviar na hora a sensação ruim que a gente está tendo. Mas depois vem um efeito rebote. Vai aumentar a nossa fissura de querer ter essa pessoa e vai aumentar a nossa sensação ruim de não ter aquela pessoa. E não se engane, a gente não tem mais a pessoa. Acabou. É preciso admitir isso e colocar um ponto final nessa história. E talvez essa seja a parte mais difícil, admitir que acabou. A regra do não contato é essencial para você se permitir começar o processo de cura e não ficar preso em um relacionamento que não existe mais. Dica número 2. Curta a fossa, ou seja, aceite as emoções que você está sentindo de momento. A sociedade passa para a gente a ideia de que sentir emoções negativas não é permitido ou que a gente deve superar isso assim, num piscar de olhos ou no instalar de dedos. Calma lá. Sentir tristeza, medo, insegurança, raiva é algo saudável. E é esperado sentir essas emoções ao longo de um processo de cura bem feito desse luto, dessa perda que nós chamamos o término de relacionamento. É a maneira de aos poucos o nosso cérebro se adaptar a uma nova realidade. A gente precisa passar por esse processo de luto, de perda, que traz consigo algumas fases. A primeira é um período de negação. Não, isso não está acontecendo, não pode ser verdade. A gente acorda de manhã e leva aquele soco, né, aquele galope no estômago quando lembra que a pessoa amada não está mais ali. A segunda fase é um período de raiva de si e do outro. Como é que isso pode estar acontecendo comigo? Quem ele pensa que é para ter feito isso comigo? Como eu sou idiota de ter feito isso com a outra pessoa e agora perdi ela? Como é que eu pude deixar isso acontecer? É natural nós sentirmos raiva nesses momentos,
Porque a raiva vem como quem diz: eu estou precisando de uma necessidade que eu não estou tendo, seja ela de companheirismo, troca, conexão, e não ter o que eu preciso gera um sentimento genuíno de raiva. Terceira fase, um período de barganha, onde a gente tenta voltar, conciliar, negociar com o nosso passado para ter de volta o que a gente tinha. Então vamos começar de novo, vai ser diferente, eu vou conquistar a pessoa novamente, eu vou pedir perdão. Nessa fase, o nosso cérebro faz de tudo para aliviar a dor da perda, querendo remediar essa perda, solucionar o problema rapidamente. E a maneira mais rápida de obter esse alívio é fingindo que nada aconteceu, tendo de volta a pessoa amada. Ufa, retomando o relacionamento. Mas pense comigo, se o relacionamento acabou é porque tinha os seus problemas e as suas dificuldades. Não só suas, mas do parceiro também. Afinal, a responsabilidade para dar certo em uma relação é sempre de ambos, é sempre da dupla. E o que nesse retorno seria diferente? Você pode até tentar retomar. E na verdade, acredito que você vai tentar isso 1, 2 ou 3 vezes. Mas é importante que num dado momento, você, se não der certo as suas tentativas, aprenda a deixar ir. Não fazer o enterro da perda faz com que a pessoa amada continue sendo vivenciada dentro da gente. É um luto complicado. É como se a gente perdesse alguém e não fizesse um enterro, não achasse o corpo, né? Uma hora é preciso enterrar aquela pessoa e dizer: acabou. E de certa forma, não fazer esse enterro dificulta o processo de cura, de superar o término. Também você vai experienciar uma fase, um período de tristeza. E nessa fase você começa a admitir para você mesmo que isso de fato, término, né, está acontecendo. O resultado é esperado. A gente começa a ficar um pouco mais para baixo, mais devagar, com dificuldade de se concentrar, perde um pouco a vontade de fazer as coisas, a gente fica mais choroso. E se permita chorar e ficar triste. Essa é uma fase que, se bem vivida, sentida, acolhendo o sentimento de tristeza, faz com que a gente consiga digerir a perda e entrar na última fase do processo de luto, que é a aceitação. A aceitação é quando aos poucos você começa a oscilar entre esses momentos mais para baixo da tristeza e da perda e também momentos em que você começa a retomar as suas atividades. É normal passar um dia bem e do nada, bum, vem um golpe e você retorna a uma das fases anteriores, a um período de tristeza, a um período de raiva, a um período de negação. Você começa a oscilar entre alguns bons momentos e alguns momentos mais difíceis, delicados, onde essas emoções vêm nos visitar. E todas essas fases não se trata de um processo linear, onde eu vou sentir primeiro uma negação, depois uma raiva, depois uma barganha, depois uma tristeza, depois a aceitação. Esse é o, digamos assim, o script da coisa. Mas essas fases, elas vão oscilar. Às vezes você vai estar numa, às vezes você vai voltar para outra. Isso é natural, certo? Mas se bem digerida essas emoções e vivenciadas essas emoções todas que você está sentindo, aos poucos você começa a retomar o seu ritmo de vida e reorganizar suas atividades sem aquela pessoa. Seu cérebro começa a acostumar com a perspectiva de não ter mais aquela pessoa que antes era tão frequente e presente nas nossas vidas. Você começa a vencer o vício daquela pessoa. E você começa a ver que essa pessoa, na verdade, não é tão essencial assim. E que existe uma vida sem ela, uma boa vida inclusive. Dica número 3. Seja gentil com você mesmo durante esse processo. Durante o período da fossa, é fundamental que você diga para si mesmo que o que você está passando é natural. Aceite a fossa, cuide de você, tenha paciência e carinho com você mesmo. Lembre-se, apesar de difícil, isso tudo que você está sentindo, eventualmente vai ficar menos intenso e vai passar. Esse turbilhão de emoções negativas e confusas é como se fosse uma espécie de hóspede inesperado que chegou na sua casa, que não pediu permissão para entrar, mas está ali. Esse hóspede vai ficar por um tempo com você. Queira você goste disso
ou não. Então convida ele para assistir um Netflix, tomar um chá, sem lutar contra você. Eventualmente esse hóspede ele vai se levantar e vai embora. Então não coloque um tempo para melhorar, nem busque apressar as coisas. Cada uma das fases do luto que antes eu mencionei vai ser experienciada e cabe a você experienciá-las e abraçá-las. Quanto melhor você fizer isso e se permitir, mais rápido essas coisas vão ir embora. Melhor vai ser a digestão do processo ao qual você tem que digerir. Dica número 4. Busque fazer coisas prazerosas. Eu costumo dizer que no processo de perda de relacionamento, a gente tem que reaprender a namorar a nós mesmos. Após um tempo de fossa, é bacana que aos poucos você reaprenda a se curtir sozinho. Um novo hobby, se matricule na academia ou naquela aula de pilates ou crossfit, passeie com os amigos no parque, aproveite para programar aquela viagem que você sempre quis, mas o parceiro não gostava. Veja aquele filme que você queria e o parceiro não gostava também do gênero. Vá no cinema com seu irmão, com sua mãe, sozinho. Aproveite o lado bom da liberdade de ser você mesmo. Mude o visual, corta o cabelo, sai para tomar um café no shopping, qualquer coisa desse tipo que seja. Comece a ler aquele novo romance, enfim, existem muitas coisas legais para se fazer por aí. Mesmo que no início não dê muita vontade de fazer, é importante aos poucos você ir retomando as atividades e gosto pelas coisas. Nesse caso, a ação precede a motivação. Tenha em mente que terminar um relacionamento é como vivenciar, como eu já falei aqui, e é bom frisar, uma espécie de luto, uma perda. O nosso cérebro vai desacostumar aos poucos com a presença daquela pessoa, como se fosse um vício em droga mesmo. Então nós vamos ter abstinência no início, e é normal tê-la. Quanto mais longo ou intenso for esse relacionamento, maior a sensação de abstinência que nós vamos sentir. Você vai navegar entre essas fases que eu mencionei, de negação, raiva, barganha, tristeza e, finalmente, aceitação. No início parece que não vai existir felicidade sem aquela pessoa, que isso é algo impossível, que aquela pessoa era única para nós. E com o tempo você vai percebendo que a vida é muito mais do que aquela pessoa em si. Você começa a acomodar essa relação como algo vivenciado que teve seus momentos bons e ruins. Porque quando a gente termina o relacionamento, a gente idealiza aquela pessoa, né? Uma espécie de Deus. Aquela pessoa era Cristo na Terra. Tudo de bom estava ali. E a gente descredita as brigas, as dificuldades, as manhas que aquela pessoa tinha, não é mesmo? Então, com o tempo, a gente começa a balancear isso. Lembrar dos momentos bons, mas também dos ruins. E começa a acomodar isso dentro da gente, fazendo com que nós fiquemos prontos para outras vivências além daquela pessoa. Na verdade, Nietzsche vai dizer que nós não nos apaixonamos por uma pessoa, mas nós nos apaixonamos por o que aquela pessoa representa. Nós nos apaixonamos por um ideal que falta em nós. E aquilo que aquela pessoa nos dava de bom, seja troca afetiva, carinho, um status, segurança, qualquer uma dessas coisas pode ser buscadas em outras pessoas. E outras pessoas têm plena capacidade de lhe fornecer também. Então não se trata do João, da Maria, do Antônio. Se trata do que aquela pessoa, o João, a Maria e o Antônio, dava para você. E isso pode ser experienciado com outras pessoas. Tenha paciência e siga as dicas desse vídeo. Aceite as emoções que você está vivenciando de momento. Se permita ficar triste. Se permite expressar a sua raiva, tente o que você tiver que tentar, mas também aos poucos vá construindo uma vida onde você namore a você mesmo, onde você faça coisas que lhe interessam, ok? E com o tempo as coisas vão melhorar, eu lhe garanto. Até a próxima!